Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 6. A palavra de Deus então diz assim: O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Versículo 5. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer como o povo? Será que eu não posso fazer como o povo de Israel, o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento, vamos estar orando ao Senhor. Ó Pai, louvado seja o seu nome, Deus. Muito obrigado por essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo teu louvor ter ministrado nossas vidas, cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Venha abençoar agora a tua palavra de Deus, ó Pai. Toque em cada vida, em cada coração, e cada vida possa estar aberta, receptiva para ouvir a tua palavra e para praticar a tua palavra no seu dia a dia, ó Pai. Em nome de Jesus está repreendido todo levante do inimigo para tirar a atenção. Em nome de Jesus, ó Pai, vai quebrando, ó Pai, as barreiras, queimando as pontes com o passado. Em nome de Jesus, ó Pai, para que nós possamos abrir, ó Pai, os nossos corações para ouvir a tua palavra, abrir os nossos olhos espirituais para enxergar além, ó Pai, que nosso nariz alcança, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, porque eu sou, ó Pai, a tua palavra diz que eu sou, ó Pai. Eu posso o que a tua palavra diz que eu posso, e eu, Pai, tenho aquilo que a palavra diz que eu tenho, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu tenho a fé que vence o mundo, Pai. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu sou muito mais que vencedor. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele quer transformar nossas vidas. Acredito que todos aqui já ouviram isso. Deus, Ele quer transformar a tua vida, a minha vida, nossas vidas. Eu já ouvi muito isso também. Deus quer transformar as nossas vidas. Mas como que deve ser então uma transformação? Que transformação? Deus, Ele quer nos transformar nossas vidas. Para quê? Porque, primeiro de tudo, Deus, Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer transformar as nossas vidas para que nós venhamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Ele quer que nós venhamos nos tornar mais parecidos com Jesus, parecidos com Ele. Esse é o propósito. O maior propósito de Deus é tornar você e eu, todos nós, parecidos com Cristo. Para todos nós. Ele quer que Jesus possa ser visto através das nossas vidas. Ser cristão é resplandecer a imagem de Cristo. Deus, Ele quer fazer com que nós venhamos resplandecer a imagem de Cristo. Deus, Ele quer fazer com que Cristo acompanhe nossas vidas dia após dia, nossos corações, nas nossas vidas, através das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento. E a restauração, a transformação de nossas vidas, ela vem de dentro para fora. A transformação de uma pessoa, ela vem de dentro para fora. De dentro para fora. Deus, Ele quer trabalhar em nossas vidas. Como foi lido aqui em Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 6, que quando o oleiro está fazendo ali um vaso em cima da roda de madeira, se dá algo errado ali, ele começa tudo de novo. Deus, Ele quer trabalhar em nossas vidas como o oleiro trabalha em nós. Ele quer trabalhar na tua vida, como na minha vida, como o oleiro trabalha em vaso, como um vaso. Quer trabalhar em nossas vidas. É importante então aqui a palavra de Deus aqui em Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos falar sobre Jeremias hoje. Jeremias ele teve um diferencial. Jeremias ele teve um diferencial. Deus, Ele quer hoje levantar Jeremias. Vários Jeremias. Sabia? Ele quer levantar a sua vida, a minha vida, como Jeremias foi levantado. Deus, Ele mostrou algo diferente para Jeremias, sabia? Da mesma forma que Deus mostrou algo diferente para Jeremias, Deus quer mostrar algo diferente para você e para mim também.
a multidão, as pessoas, mesmo você pega todo mundo que fala que é cristão, que é evangélico, não importa, Deus ele quer fazer com que apareçam pessoas diferentes. Jeremias era diferente. E nós vamos então falar sobre Jeremias. Mas antes de começar a falar de Jeremias, a gente tem que procurar entender aqui o contexto que viveu Jeremias, né? Procurar entender aqui qual foi o contexto de Jeremias. Por que Deus enviou Jeremias à casa do oleiro? Por que será que Deus enviou Jeremias à casa do oleiro? É muito importante uma pessoa entender isso, nós entendermos isso. Às vezes você até já sabe, mas vamos estar estudando. É importante entender o contexto de Jeremias. Por que Deus enviou Jeremias à casa do oleiro? E além de saber por que Deus enviou Jeremias à casa do oleiro, o que estava acontecendo com o povo de Israel? O que estava acontecendo com o povo de Israel no período de Jeremias? Quando Jeremias foi levantado, se levantou, Deus levantou Jeremias. O que estava acontecendo com Israel? O que aconteceu antes com o povo de Israel? Aconteceu antes, depois que Jeremias nasceu, e depois, o que estava acontecendo? Josias, o rei Josias, ele estava fazendo uma reforma em Israel. Josias estava fazendo uma reforma em Israel. Mas por que Josias estava fazendo uma reforma em Israel? Por que será? Então, para a gente entender aqui, volta a sua Bíblia, volta a palavra de Deus. Aqui. Volta a palavra de Deus. Aqui em 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis, capítulo 21, versículo 1. Josias, o rei, estava fazendo uma reforma em Israel. Mas antes de Josias, tinha o reinado de Manassés, o rei de Judá. Então aqui em 2 Reis, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Então Manassés, ele tinha 12 anos de idade. Ele governou por 55 anos. 55 anos. Governando então o reino de Judá. Então, durante 55 anos que Manassés esteve à frente então desse povo, imagina só, 55 anos. Ele foi um líder. Manassés estava liderando o povo por 55 anos. 55 anos é muito tempo. Bastante tempo. Ninguém aqui tem 55 anos ainda. Nós vamos chegar lá, todo mundo aqui vai chegar. Mas ninguém aqui ainda tem. 55 anos é muito tempo, bastante tempo. Então ele governou, ele liderou o povo por 55 anos. E uma pessoa que está liderando o povo, o rei, está liderando o povo, ele vai implantar alguma coisa naquele reinado. Ele vai deixar alguma coisa naquele reinado. Se Manassés ele liderou o povo por 55 anos, automaticamente ele implantou uma identidade sobre aquele povo. Foi implantada uma identidade sobre o povo, sobre aquele povo. Implantou uma identidade do povo. Além de implantar uma identidade no povo, ele estabeleceu ali então uma cultura. Aquele povo tinha uma certa cultura, tinha estruturas, cada pessoa dentro de si tinha estruturas já criadas, formadas. Manassés liderou o povo, implantou uma identidade, estabeleceu uma cultura, deixou ali hábitos. 55 anos dá para deixar muitos hábitos. Uma criança de 6, 7 anos já tem hábitos. Imagina só 55 anos. 55 anos é muito tempo, é bastante tempo. Imagina só uma pessoa
que é acostumado, então, a comer durante 55 anos só arroz e feijão. Aí depois de 55 anos comendo só arroz e feijão, ele contrata ali uma nova secretária para estar auxiliando ele e tal, vai lá fazer uma nova cozinheira e tal, para estar cozinhando, em vez de fazer arroz e feijão, faz um macarrão para ele. Ele vai olhar e fala, peraí, me ajuda, não faz isso não. Faz 55 anos que eu estou comendo só arroz e feijão, você vai fazer macarrão para mim? Não dá, por quê? Já tem um hábito, já tem uma cultura, ele tem uma cultura, ele tem um hábito, tem uma identidade já tem alguma coisa. É a mesma coisa, a pessoa que tem o hábito de deixar o tênis certinho ali perto da cama, levanta e já molha, deixar o tênis fora da casa, na porta. Tem gente que tem esse hábito. 55 anos, vai tirar esse hábito. É a mesma coisa se eu, a vida inteira, usei o meu cabelo penteado para trás, aí de repente, depois de 55 anos, o meu netinho chega assim, ô vô, faz um moicano estilo Neymar aí, pô. Qual é a relação, meu filho? Não dá. Eu usei meu cabelo penteado para trás a vida inteira, você quer que eu faça um moicano? Não, eu estou arrepiando o cabelo um pouquinho. Não dá. Não tem como. Não tem jeito. Por quê? Tem um hábito. A cultura dele é um hábito. Não tem, é difícil você mudar um hábito. É muito complicado. Então foi implantada ali uma identidade sobre o povo, estabeleceu uma cultura no povo, tinha ali hábitos. É muito difícil, é muito complicado. Então o povo de Israel, por 55 anos, eles tiveram um exemplo. Manassés. O povo de Israel, por 55 anos, teve ali um exemplo. Manassés. Temos que seguir dessa forma, dessa maneira, o rei Manassés. E ele falava, e o povo fazia. Ele era o rei. Manassés era o rei, implantando a identidade. E nesse tempo, nesse período de Manassés, o povo estava debaixo, então, do domínio de um império. Manassés era o rei, Israel, mas aquele povo estava debaixo do domínio de um outro império, que era o império assírio. O império assírio estava acima. O império assírio era muito forte, mandava no mundo naquela época, naquele tempo. Então, Manassés, o povo de Manassés, aquele povo, aquele império, aquele povo de Manassés estava sob o domínio do império assírio e ficou por 55 anos fazendo o que os assírios querendo agradar os assírios, agradando os assírios. Manassés, ele queria ter uma boa relação com o império assírio. E para Manassés ter uma boa relação, é a mesma coisa. É a mesma coisa quando tem a ONU, a organização, eles se unem, a ONU se une, quando tem os grupos ali, os grupos dos países, eles se unem para alguma coisa, às vezes com algum interesse, eles se unem para fazer alguma coisa, e sempre tem um que se sobressai, que manda, que fala, os outros acontecem. Então Manassés, ele queria ficar com uma boa relação com os assírios. Então Manassés começou a agradar os assírios, fazer uma moral com os assírios, agradar os assírios. Aí em 2 Reis, no capítulo 21, como foi aberto aqui a palavra de Deus, só que no versículo 3, a palavra de Deus diz assim, 21:3. Ele construiu de novo os lugares pagãos, de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração de Deus Baal. Fez um poste ídolo como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele deveria ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou o seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irritado. Olha só, aquele povo, então, o povo de Israel, ele viveu por 55 anos debaixo dessa cultura, desses hábitos, dessa identidade, acostumado com isso.
55 anos, essa era a história de Israel. Adoração a Deus Baal, poste, adivinhações, astrologia, altares pagãos, prostitutas. Tinham prostitutas que estavam ali oferecendo o seu corpo como deusa da fertilidade. Tinham prostitutas oferecendo o seu corpo como deusa da fertilidade. Feiticeiros. Olha só, o que foi implantado então? Uma criança, bebezinho nascia, já vendo tudo isso, todos esses rituais, vendo essa cultura. Quando chegava então nos 55 anos, a pessoa estava ali enraizado no coração da pessoa, estava ali com marcas ali profundas da vida de uma pessoa. Esse foi então o contexto. Muitas vezes nós nem precisamos de 55 anos para ter certos hábitos, uma certa identidade, uma certa cultura. Muitas vezes, quando assistimos ali um filme, só ali em 2 horas assistindo um filme já vem então alguma coisa que vai influenciar uma pessoa. Nossa, eu quero fazer igual esse aqui no filme. Olha só. Eu quero fazer olha, às vezes em 2, 3, 4 meses que a pessoa assiste uma novela, já influencia. Nossa, eu vou fazer igual o cara da novela, a mulher já influencia, fala até igual, age igual, influencia. Um filme, uma novela, um programa de televisão que viu ali um seriado, não sei, já influencia. Então imagina só, 55 anos. 55 anos cria uma cultura. 55 anos cria uma história. Uma história escrita em 55 anos. 55 anos. Só que Manassés, ele morreu. Manassés, ele morreu. E aqui fala, no capítulo 21, no versículo 19, diz que Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. Amon tinha 22 anos de idade. Ele governou por 2 anos. Então 55 mais 2 dá 57. 57 anos vivendo isso, passando por isso. 57 anos passando por isso na vida deles. 57 anos é muito tempo. E a palavra de Deus então é depois então de Manassés, Amon, veio então o reinado de Josias. Veio então Josias. E Josias ele fez uma reforma. Ele fez uma reforma no templo. A palavra de Deus então diz aqui em 2 Reis, no capítulo 22, no versículo 1, diz assim que Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. 31 anos. Beleza. No versículo mais para frente, no versículo 3, diz assim: no ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Satã, o escrivão, filho de Azarias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte... Satã, isso, ele estava com isso aqui e cortou o F assim. Misericórdia, né? É o Satã. Por isso que eu falei, depois pensei, mas será que é a bolinha do versículo 3 que comeu aqui? Ficou um T. Tá. Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entrega esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos concertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, e comprar a madeira e as pedras para os concertos. Os homens que estão encarregados dos concertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Satã então deu a ordem ao rei, a Ilquias, e esse lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. O livro da lei no templo. Então,
Josias, ele reinou por 31 anos. E quando deu 18 anos do seu reinado, ele decidiu então fazer uma reforma. Ele decidiu fazer uma reforma. Só que nessa reforma, Josias encontrou alguma coisa ali. Foi encontrada ali a palavra do Senhor. Foi encontrada ali a palavra de Deus. E até esse tempo então, passaram-se então muitos anos com aquele povo, o povo de Israel, sendo enxertado uma certa cultura, costumes, hábitos, tendo ali então uma identidade. Só que foi encontrado então aqui um livro. Foi encontrado, como diz na palavra de Deus, o livro da lei no templo. Foi encontrado então a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E durante então todo esse tempo, até ser encontrado esse livro, o povo viu assim, as prostitutas se rendendo por causa das deusas da fertilidade, tendo ali adivinhações, tendo ali gente matando filho, tendo tudo isso. E no versículo 8 então diz que o sumo sacerdote encontrou uma coisa na casa de Deus, a palavra ali. Foi encontrada então a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia então estava na casa do Senhor, mas ninguém conhecia a palavra de Deus, era desconhecido, era algo desconhecido, estava lá, mas não conhecia. E o povo então viveu ali durante 70 e poucos anos, então vivendo como se tudo estivesse tudo bem, como se estivesse tudo certo, vivendo uma vida ali certa. E foi encontrado então o livro do Senhor, que era o livro de Deuteronômio. Foi encontrada a palavra de Deus, foi encontrado o livro do Senhor. Então eles começaram a ler então a palavra de Deus, e eles viram que a vida deles então estava então tudo errado, e precisavam de uma reforma, precisavam de mudanças. Viram que estava tudo errado, precisavam de uma reforma, de mudança. Então começou ali todas as reformas, as mudanças, a partir de 2 Reis, versículo 23 em diante. Então foram feitas então a reforma, tudo. Ele ficou perto da coluna real em pé, no versículo 3, e fez com Deus o Senhor uma aliança, pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo que a aliança mandava fazer, como está escrito. Então foram feitas algumas reformas. Versículo 5: retirou do serviço os sacerdotes pagãos, os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifício sobre os altares dedicados a ídolos na cidade de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifício ao deus Baal, ao sol, à lua, planeta, estrela. Retirou o poste ídolo, ali ele queimou e fez virar cinza, que espalhou no cemitério público, destruiu quartos do templo onde ficavam os prostitutos. Começou a reforma. Foi feita a reforma do rei Josias. O templo então, a partir dessa reforma, o templo era algo diferente. Deu para se notar que tinha alguma coisa de diferente. Retirou tudo isso. Retirando tudo isso então, teve uma diferença, é lógico. Não estava mais adorando a ídolos, não estava mais tendo ali a adoração ao deus Baal, poste ídolos, adivinhações, feiticeiros, sacrifícios, não estava tendo mais nada disso. Retirou então do templo aqueles quartos onde tinham prostitutas ali. Então a paisagem mudou, tinha algo diferente. As pessoas começaram a se vestir diferente. Foi uma cidade algo mudou, uma cidade mudada, amém, glória a Deus, mudou. Esse foi o contexto, foi nesse contexto que Jeremias nasceu. Nesse contexto que teve então o nascimento de Jeremias. Mas mesmo tendo toda essa reforma, essa mudança, sendo uma mudança visível, era algo que dava para ver que teve uma mudança, algo grande, aparentemente mudou muita coisa. Só que Jeremias ele começou a perceber algo além do que os outros estavam enxergando. Ele percebeu algo além, mudou, teve uma reforma assim, mas Jeremias falou assim: não, tem alguma coisa a mais ali.
percebeu que aquelas mudanças que tinham acontecido ali em toda a Judá tinham sido apenas mudanças externas. Eram mudanças externas. Os outros não perceberam isso. Jeremias percebeu. Jeremias enxergou uma coisa de diferente. Ele viu algo além do que os outros enxergaram. Enquanto os outros falam assim, nossa, mudou, agora está bom, agora vamos ver a vida certa, agora está tudo certo, então, aparentemente está tudo bonito, tudo bom, o templo ali arrumadinho, limpinho, perfumado, tudo certinho, as pessoas se vestindo bem lá dentro, não tinha mais aquela promiscuidade, não, tudo bem e tal. Jeremias enxergou aquilo e falou assim, nossa, foi bom, eu percebi essas mudanças. Só que essas mudanças são mudanças ali externas. Ele percebeu que eram mudanças externas, do lado de fora, mudança ali de roupa, mudança de nomes, mudança de letras de canções, mudanças externas, do lado de fora. Mas Deus, Ele nos chama não apenas para mudanças externas. Ele quer mudar, Ele quer reformar a nossa vida de dentro para fora. Ele quer mudar a nossa vida de dentro para fora. O povo então cantava, né? O povo cantava para o Senhor. Hoje canta. O povo cantava, o povo dançava para o Senhor. Igual hoje dança. Jogando aqueles tecidos de 3, 4 metros. Uma vez estava vendo uma dança que eu estava perto do corredor. Passou ali a moça dançando, jogou, agora leveu a toalhada na cara. Então você está mais bonito, eu gosto bastante de dar gente. Rapaz, estava uns 3 metros de distância e já alcançou. Ficou louco, coisa doida. Leveu a toalhada na cara e o povo dançava, cantava. Que bonito! Está adorando a Deus. Hoje canta, hoje a gente cantou. Ele percebeu então que o povo cantava para o Senhor, dançava para o Senhor, o templo era para o Senhor, a igreja, a estrutura era para o Senhor, não tinha mais ídolos, não tinha mais ídolos, acabou. Mas Jeremias percebeu que eram mudanças de fora, mudanças externas, mudanças no culto, no ritual, liturgia e não no coração das pessoas. Jeremias percebeu que eram mudanças externas, mudança de liturgias, regras, mas não no coração. O coração não tinha mudado nada, o coração era tudo igual. Por isso que Deus levantou Jeremias. Por isso que Deus quer levantar a nossa vida para enxergar além do que todo mundo enxerga. Deus quer levantar, como eu falei no começo dessa mensagem, Deus quer te levantar, nos levantar como Jeremias. É para enxergar algo além. Enxergar algo além do que os olhos carnais, humanos enxergam. Deus levantou Jeremias porque ele percebeu que as mudanças do lado de fora tinham acontecido. Aconteceu, muito legal, muito bom que aconteceu. Amém? Maravilha, glória a Deus. Aconteceu mudança lá de fora. Não tinha mais ali então, dançando, mulher estava dançando e tal, com aquelas roupas mostrando tudo, eram roupas diferentes, os homens também, o culto era diferente, era algo diferente, sim. Adorava o Senhor, cantava o Senhor, no fim de semana ali, sim, só que o dia a dia era tudo igual. Jeremias percebeu que o dia a dia era tudo igual, estava igual, não tinha mudado nada, tudo estava igual. Mas vamos voltar lá em Jeremias. Só que agora no capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, versículo 9.
Jeremias capítulo 7, versículo 9 diz assim: vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizendo: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto que vocês estão falando. Sou eu, o Senhor, quem está falando. É a palavra de Deus. As pessoas aqui estão na palavra de Deus. Estou falando aqui daquele tempo, daquela palavra de Deus. As pessoas de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, tinham certos rituais, costumes. Nós erramos, nós falhamos, sim, mas a gente tem que procurar nos consertar, não aceitar e falar assim: eu não vou conseguir mudar, não tem como mudar, eu vou ser sempre assim, sempre com esse erro, sempre. Se eu tenho o costume de mentir, eu vou mentir pro resto da vida, todo dia, toda hora, não adianta. Deus tem que me aceitar mentindo. Se eu prejudico os outros, Deus tem que me aceitar assim. Não. As pessoas de segunda a terça aqui, segunda a sexta, sábado, mentiam, prejudicavam os outros, passavam os outros para trás, oprimiam, mas no domingo estavam seguros, tinham uma segurança. Eles estavam seguros porque eles estavam no templo, eles iam ao templo, então eles estavam seguros. Não importa o que acontecia de segunda a sexta ou de segunda a sábado, eles estavam seguros porque estavam na igreja, no templo. Parece aqui então que o ato deles irem até o templo no dia, no domingo, ali na palavra de Deus, de segunda a sexta, segunda a sábado, levar uma vida de qualquer maneira, aquele ato de ir ao templo era então algo para expurgar então os pecados. Está expurgando os pecados então. Eu vou voltar então, eu tenho uma superstição. Qual que é a minha superstição? Se eu levar uma vida de qualquer maneira, de segunda a sábado, mas no domingo tudo vai se consertar e a segunda vai começar bem. Eu vou me limpar, vou lavar a alma. Aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu me sujo. Só que no sábado, domingo eu me lavo. Eu lavo a alma. Eu tomo um banho ali. Então, eles estavam pagando uma penitência, então, não sei. Pagando uma penitência, purgando os pecados, tendo ali uma superstição. Isso que Jeremias percebeu. Jeremias percebeu algo diferente que os outros não perceberam. E Jeremias, a palavra de Deus, ele diz assim: será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? É um covil de salteador? Covil de salteadores? É igual em filme. Já viu em filme que tem ali então ladrões, então eles roubam o banco e se encontram num lugar. E naquele lugar eles vão esconder o que eles roubaram. E ali eles estão seguros. Se alguém chegar, eu não fiz nada, eu estou seguro. Igual tem um filme, eu não lembro o nome, tem um filme que o cara roubava, faz as coisas erradas e tal. Aí tinha a casa dele, que era então ali, o lugar seguro dele, o esconderijo, que ali ele era uma pessoa santa, perfeita, atendia todo mundo e tal, está tudo certo, tudo perfeito. Tudo bem? Está tudo bem, tudo certo. Covil de salteadores. Deus estava falando aqui que o povo estava fazendo a mesma coisa para a igreja. Fazendo ali da igreja, então, um esconderijo de salteadores. Um covil de salteadores. Em que aqui está seguro, na igreja está seguro. Chegou alguém, opa, não está na igreja, todo tempo.
Glória a Deus. Aleluia. Jeremias percebeu algo diferente, algo diferenciado. E aqui ainda no capítulo 7, volta mais um pouquinho, no versículo 4, diz assim: capítulo 7, versículo 4 diz assim: não confie nessas palavras mentirosas, nós estamos seguros, este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Versículo 5: mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo, sejam honestos uns com os outros. Ser honesto uns com os outros. Pior coisa é ser enganado. Pior coisa é ser enganado. E a pior coisa é quando a gente engana alguém. E já com certeza nós já enganamos alguém. Somos humanos e erramos, falhamos. Infelizmente erramos e falhamos. Só que nós temos que procurar não enganar, ser honestos, procurar ser honesto com os outros. Se eu falo algo para alguém, não, eu vou fazer isso que eu estou falando, eu vou cumprir. Honestos uns com os outros. E a palavra diz assim: não confie nessas palavras, estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Templo do Senhor. Jeremias percebeu então coisas diferentes. Jeremias ele percebeu ali mudanças externas. Mas Jeremias viu que tinha mudanças externas, mas no coração tudo era igual. Por isso que o mundo vê a aparência, mas Deus vê o nosso coração, as nossas ações, as nossas atitudes. Deus ele vê os nossos corações, as nossas ações e as nossas atitudes. Manassés lá no começo então fazia tudo para agradar então os assírios. Tudo para agradar um homem. Manassés fazia tudo para agradar um homem. E a coisa continuou tudo igual. Mesmo depois de Manassés, o culto não era centrado em Deus. O culto não era centrado em Deus, mas sim era centrado no homem. E Josias fez a reforma. Josias fez a reforma, mas o culto continuou centrado no homem. As pessoas continuavam fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas ações, e o culto era centrado no homem, porque as pessoas ali, a liderança, falavam que o povo queria ouvir. Era falado que o povo queria ouvir. Então, se era falado que o povo queria ouvir, não tinha mudança. Quando é falado que o povo quer ouvir, não existe confronto. Não existe então exposição dos nossos erros. Nós vamos expor os nossos erros para nós mesmos. Quando eu sou confrontado, eu vou estar expondo o meu erro, a minha falha. Quando eu preparo uma mensagem, eu estou expondo ali o meu erro, a minha falha, e eu tenho que mudar, eu preciso mudar. Quando nós ouvimos uma mensagem, que é uma mensagem de confronto, aquilo vai estar expondo então o nosso erro, mas não para as outras pessoas, está expondo para todo mundo, para você mesmo. Está expondo para mim mesmo. Eu estou vendo que eu estou me expondo para mim mesmo. Só que ali a liderança continuava falando que o povo queria ouvir. Jeremias percebeu isso. Continuava falando que o povo queria ouvir. Aí no capítulo 5, no versículo 30, diz assim: Jeremias 5,30 diz assim, olha só o que diz Jeremias capítulo 5, no versículo 30, diz, nesse contexto aqui de Jeremias, olha só, uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Está acontecendo ali uma coisa horrível e espantosa. Eu não estou falando dos dias de hoje. Você vai achar que está falando dos dias de hoje. Mas olha só, sabe uma coisa? Muita coisa muda. Muita coisa de lá até hoje mudou.
roupa mudou, né? A moda mudou, instrumentos, não tinha instrumentos, até 20 ou até 30 anos atrás não tinha nem bateria, que era pecado ter bateria, bateria era do demônio, guitarra também era do demônio, só órgão, teclado que era de Deus, era tudo do demônio. 30 anos atrás, era do capeta, viu? Doido tocar bateria lá, mas se tivesse mão pesada, rapaz, está sendo enviado. Muitas coisas mudaram. Naquela época não tinha as luzes que acendem assim como a gente acende. Só que a palavra ela não muda, meu amigo. A palavra não muda. A palavra ela é a mesma. Ontem, hoje, eternamente. Pode passar o tempo que for. Passam águas, pode passar o que for. Mas a palavra não muda. A palavra é a mesma. A palavra é palavra e acabou. Tem que ser cumprida. Tem que cumprir a palavra. Eu não posso contextualizar a palavra também. Muitas vezes tem pessoas que querem contextualizar a palavra. Se mudou algumas coisas, mudou ali tal, alguma coisa assim, um estilo, tipo de música de louvor e tal, pode mudar também algumas coisas em relação à Bíblia. Não. Então diz a palavra de Deus assim, uma coisa horrível, espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade. E apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Porém, o meu povo gosta disso. E porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? O que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Que adianta? Vou contextualizar aqui a palavra, meu brother, para ser mais legal. Mais legal de se ouvir, para não confrontar, vou falar uma mensagem legal para o pessoal, vou contar histórias, vai ser legal, vai ser massa, vai ser bacana. Só que, porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? O que vai acontecer? Muitos são enganados. Porque tem só o seu ego afagado ali. Ou quer ouvir. O povo ali então desejava então uma mensagem legal. Eu quero uma mensagem legal. Eu quero um pastor legal, uma mensagem legal. Eu quero um pastor descolado, uma mensagem descolada legal. Ou se não for o pastor que vai pregar, vai ali, não sei quanta pessoa, tem que ser legal. Se for o presbítero, já quem for, quer uma mensagem legal. Uma mensagem legal que vai fazer eu sair feliz da igreja, alegre, contente. Uou, legal. Eu queria ouvir algo de confronto para mudar a minha vida. E que eu vou estar expondo meus erros para mim mesmo, não. Quero uma coisa legal, coisa bacana. Eu quero essa coisa legal que acontecer nessa onda legal. Eu quero tudo legal. Eu quero uma coisa bacana. O povo queria uma mensagem legal. Algo ali. Uma sopinha, só o caldo, nem as batatinhas. Só uma sopinha. Quero aquela sopinha ali. Quero uma sopinha bem gostosa para não entalar nada, para descer levinho. Uma aguinha ali com açúcar. Uma historinha. Quero que o meu ego seja acariciado. É muito bom ter o ego acariciado. Muitas vezes vamos ouvir mensagem de conforto, sim. Mensagem ali que vai nos levantar, sim. Só que igreja é um lugar que nós vamos ser confrontados. Vamos ouvir uma mensagem de confronto. Ser confrontado. Dá uma mensagem legal. Jeremias viu isso. Viu? Eu tossi agora, eu segurei a tosse. Eu tossi agora, não adianta nada. Isso não tem que tossir, tosse uma vez. Espirra de uma vez, segura. Jeremias percebeu então que o povo queria uma mensagem legal, tudo legal, queria uma coisa legal. Jeremias percebeu isso. Jeremias percebeu que os sacerdotes ali, que os profetas não
não falava a verdade, tinha um apoio dos sacerdotes que dominavam o povo, a liderança ali, percebeu que era uma liderança ali que estava aqui, ó, tipo assim, o importante é que você venha no culto. Esse culto aqui é para você, meu irmão. O culto é para você, meu brother. Desce comigo nessa vibe aqui, o culto é para você. E se o culto é para você, você vai ouvir aquilo que vai te alegrar. Vai ser uma mensagem legal. Um jeito legal, um jeito de esconder legal, histórias legais. Jeremias percebeu isso naquela época. Olha só o que Jeremias percebeu. Jeremias percebeu muita coisa. Tanto que em Jeremias capítulo 8, versículo 11, 8:11 diz assim: olha só o que a liderança da época fazia, os sacerdotes faziam naquela época, só naquela época. Só lá. Hoje não acontece isso. Não. Capítulo, tudo que eu estou falando, só aconteceu naquela época. Hoje não acontece mais isso. Não tem. Tudo diferente. Capítulo 8, versículo 11 diz assim: eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem coisas sem importância e dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Tratam dos ferimentos do meu povo como sem importância, está tudo muito bem. Está bem, mas que ferimentos são esses? Ferimentos do meu povo. Jeremias viu então que o ferimento do povo não estava sendo tratado, curado. Estava colocando ali só um band-aidzinho em cima, mas não estava sendo tratado, não estava pegando ali uma água oxigenada e jogando água oxigenada, que joga, né? Para limpar, e dói, nossa, e pega ali a oxigenada e aperta, e de repente pega ali um gás, né? Fala, aquele paninho, né? Na pinça e começa a limpar, nossa, que bom. Aí de repente uma injeção antitetânica e tal, e depois, vamos dar ponto. Não estava acontecendo isso. O ferimento, sabe o que era feito? Dá um band-aidzinho gostoso, mete a látice, não dói, e colocava em cima. O ferimento do povo de Deus era um ferimento espiritual. Não estava sendo tratado, curado, porque não tinha nem confronto. Era uma mensagem legal. Tudo legal. Mensagem legal, tudo legal. Galera legal reunida. A macacada reunida, A macacada reunida, né? Era assim. E era domingueira, vai. Domingueira reunida, a galera lá curtindo tudo junto. Na mesma vibe ali legal. Descendo aquela onda filé. Tudo muito legal. Jeremias viu que o ferimento do povo era deixado de lado, porque se o ferimento do povo fosse tratado, o povo ia gritar, ai, está doendo, não quero mais, e saia correndo. É isso que estava acontecendo. Então o que acontecia? Eu não vou tratar o ferimento do povo, não, eu dou um band-aidzinho, vou falar, está tudo bem, está tudo legal, está tudo muito bem, está legal. Está tudo bem, continua assim, meu brother, vai, continua assim. Não tem problema não. Contanto, você esteja aqui domingão. Você está aqui todo domingo. Você está aqui todo domingo, vai estar tudo legal, tudo bem. Vai ser uma mensagem legal. Alguém vai pregar, vai ser uma pessoa legal. Descolado, vai ser um louvor legal. Vem curtir um som com a gente aqui. Vai ser legal. Vai ser tudo legal. Continua assim. Vai ter que vir aqui no domingo. Tudo é para você. Quantos são para todos aqui? É para você o culto. É para você se sentir bem. É para você dar uma relaxada. Era assim que o Jeremias percebeu isso na época. Percebeu? Que era só uma sessão de relaxamento ali. Estava relaxando. Está relaxando. Você dá uma relaxada. Continua assim. Você é demais. Você é demais. Você é o melhor. Paz do Senhor, você é o melhor. Paz e amor. Deus ele é amor. Se Deus é amor, não tem tratamento, não machuca. Se Deus é amor, não machuca. Deus vai machucar? Você acha que Deus vai cutucar a ferida, Sara? Não, Deus é amor. Era isso que Jeremias estava percebendo diferente naquela época. Só naquela época. Só naquela época. Pode mudar o que for, mas a palavra é a mesma. Daí, o povo era
desse jeito naquela época, porque estava sendo liderado por pessoas assim, cegos guiando cego. Daí o povo não ia para a Bíblia, esquecia da Bíblia, não ia para a Bíblia, era só ali algo, não, vamos interagir, é uma interação.